Hoje é sexta-feira 13 e várias lendas de terror giram em torno desse dia. A data está associada à má sorte e superstições de todos os tipos. Você provavelmente já ouviu na infância falar que gato preto dá azar, ou que quebrar espelhos, principalmente nessa data, faz com que a sua sorte se esvaia por muito tempo. Dizem que as pessoas devem se privar de várias coisas nesse dia, se não quiser sofrer com perturbações sobrenaturais ou até mesmo morrer. Claramente, isso é um mito e as pessoas de hoje em dia não acreditam mais, tanto que agem de forma normal, como qualquer outro dia. A data acabou se tornando mais um dia para alavancar as vendas de alguns produtos ou até mesmo criar conteúdos nas redes sociais ou sites. Sendo assim, pensei sobre e resolvi trazer uma lista de coisas reais que aconteceram na sexta-feira 13, ou seja, um afronte a tudo que falamos aqui e que pode demonstrar, sim, uma conexão má, muito forte ligada a esse dia. Desde já peço para que, se algum de vocês, queridos inscritos, tiverem uma história de terror real que aconteceu em uma sexta-feira 13, não deixe de comentar aí embaixo. Será um prazer ler a respeito ou pelo menos conhecer um pouquinho mais. Bom, sem mais delongas, confiram agora e se impressione ou se assustem. Eu sou a Viviane e vou contar essa história para vocês. Fogo na Austrália. No dia 13 de janeiro de 1939, um incêndio destruiu parte da província australiana de Victoria, matando 36 pessoas em apenas um dia. Pelo menos 75% do estado foi afetado pelas chamas. Bombardeio no Palácio de Buckingham. Essa história aconteceu durante a Segunda Guerra Mundial. A aviação nazi largou 5 bombas no Palácio de Buckingham. Isso aconteceu no dia 13 de setembro de 1940, numa sexta-feira 13. Estima-se que 3 pessoas se feriram, uma delas fatalmente. Crise na Guerra Fria. Mais uma história que aconteceu em tempos de guerra. No dia 13 de junho de 1952, durante a Guerra Fria, um avião militar sueco desapareceu sobre as águas do Báltico. O avião levava 8 tripulantes. Foi mandado outros 2 aviões em busca dos destroços e eles acabaram sendo abatidos pelas forças soviéticas. Esse foi um dos maiores marcos da Guerra Fria. Assassinato de Kitty Genovese. Essa história aconteceu em Nova York, no dia 13 de março de 1964. A cidade foi marcada pelo assassinato de Kitty Genovese. Mais de 30 pessoas assistiram, sem intervir, o esfaqueamento da jovem. O caso serviu como base para o estudo de fenômenos psicológicos, que ainda é chamado de efeito espectador. Ciclone Bola. Saindo um pouco das tragédias criadas por humanos, coloquei na lista esse acontecimento. Um dos maiores e piores desastres naturais da história aconteceu em Bangladesh, no dia 13 de novembro de 1970. O ciclone Bola atingiu o lugar e mais cerca de 300 mil pessoas. Avião de rugby. No dia 13 de outubro de 1972, houve outro acidente fatal. O avião que transportava uma equipe de rugby de Uruguai caiu em um campo nevado de grande altitude. 16 pessoas sobreviveram e essas tiveram que se alimentar dos corpos que morreram para sobreviver. O acontecimento serviu de inspiração para o filme Oliver. Avião Aeroflot. No mesmo dia do acidente anterior, aconteceu da companhia Aeroflot, no dia 13 de outubro de 1972. O avião que viajava de Paris acabou colidindo numa estrada um pouco antes de chegar ao aeroporto de Moscou. 174 pessoas morreram no acidente. Isso se tornou o maior desastre da aviação civil até a época. 13 de janeiro de 1989.
Ataque nacional de vírus de computador causa pânico. Um vírus apelidado de Sexta-feira 13 infectou milhares de computadores IBM em toda a Grã-Bretanha e apagou milhares de arquivos, deixando todo mundo em pânico. 3 de dezembro de 1968 é decretado a ditadura militar. Durante o regime militar no Brasil, o ato institucional número 5, decretado em uma Sexta-feira 13, foi motivo de traumas para muitas pessoas. Por meio dele, o presidente da República ganhava amplos poderes, como o fechamento de Congresso, e também reprimia liberdades civis e instalava a censura. 13 de abril de 1970, acidente com a nave Apollo 13 no espaço. A Apollo 13, que já tinha sido batizada com o polêmico número, sofreu um acidente no espaço em uma Sexta-feira 13. Nesse dia, no mês de abril, ocorreu uma explosão na nave. Os tripulantes tiveram que racionar o oxigênio por 4 dias e a missão rumo à Lua foi abortada. 13 de janeiro de 1939. Um dos piores incêndios florestais da história. Numa Sexta-feira 13 do ano de 1939, 71 pessoas morreram em um incêndio que devastou a Austrália. Cerca de 20 mil quilômetros quadrados de florestas foram queimados. Cidades acabaram destruídas. Bom, pessoal, algumas dessas histórias eu ainda não conhecia, nunca tinha ouvido falar. Com vocês, já aconteceu alguma coisa extraordinária nessa data? Me contem aí nos comentários. O nosso vídeo agora vai ficando por aqui. Fiquem todos com Deus e até a próxima!